Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Café Coach Prosa. Hoje a nossa convidada é especialíssima em cérebro, doutora Andréia Lamberti. Tive o prazer de conhecê-la numa palestra sobre comunicação não violenta que eu proferi lá no CREMERGE, onde ela é membro da Comissão de Ética. Doutora Andréia Lamberti é médica formada pela Unirio, com residência médica em neurologia pela UFRJ. Possui mestrado em avaliação pela SESGRAN Rio e é autora do livro Metodologia da Simulação Realística, avaliação do método de aprendizagem ativa. É professora da cadeira de neurologia da AFIA IPMED e trabalha no Hospital Municipal Rocha Maia e atende tanto em seu consultório particular no centro do Rio, como em sua clínica em Pilares, que ela tem um carinho todo especial. Ela vai contar para a gente. Foi uma herança, um espaço que ela herdou do pai dela e de que ela fez uma clínica com preços bem acessíveis para quem não pode pagar e quem não tem plano de saúde. Nesse Café Coach Pros, vamos explorar um pouco sobre esse poderoso, cérebro e o comando que ele tem sobre as nossas vidas. Tão pequenininho e tão poderoso, mas consome o dobro da energia consumida pelo coração, só para exemplificar. A série CNV, que eu falei que eu tenho feito palestras por aí pelas empresas, ela também está aqui no canal do Autoconhecimento Luciano Pacheco 2020, e lá eu exploro algumas questões, como as emoções e recordações, que às vezes fazem a gente entrar numa vibe de uma comunicação alienante e até mesmo violenta. E a doutora Andréia, ela estava lá na palestra do CREMERGE e eu disse assim, tem algum neurologista aqui? E ela se apresentou. Eu falei, nossa, que responsabilidade. Então, hoje ela vai nos dar um pouco de explicações para entender melhor ainda do como é que funciona esse sistema límbico, a amígdala, esses neurôniozinhos que a gente tem aqui nessa região temporal, não as amígdalas da garganta. Vai falar um pouco do sistema simpático, do parasimpático, né? E ainda vai lembrar da importância de ir ao banheiro todo dia, porque o nosso intestino é extremamente poderoso. Ela vai falar disso para a gente. Vamos falar também de algumas doenças, comuns entre seus pacientes que vão lá nos seus consultórios, na sua clínica. E aí a gente vai falar de demências, que eu descobri, já sabia, mas ela me explicou melhor que são vários tipos de demência. O Alzheimer talvez seja o mais popular. Vai abordar a questão farmacológica, é importante, que muita gente tem preconceito de tomar medicamentos, mas também vai evidenciar muitas questões da medicina preventiva, do jeito de viver, E lembra que a genética, nesses casos de demência, tem menor relevância do que o estilo de vida que a gente leva, tá? Não vai deixar de falar também de depressão, que é uma doença hoje da moda, O Brasil é um dos países com o maior índice de depressão do mundo. E vai falar um pouco dessa doença danada, da depressão e seus gatilhos, tá bom? Mas isso tudo num papo muito leve, muito descontraído e certamente informativo. Eu tenho certeza. Fique com a gente até o final desse vídeo, até o final desse Café Coach Prosa delicioso e aprenda um pouquinho como se prevenir e como ter uma saúde melhor. Seja muito bem-vinda, doutora Andréia Lamberti. É um grande prazer tê-la aqui no canal. Muito obrigada pelo convite, Luciana. É muito legal estar fazendo essa participação aqui com você e quero agradecer também a oportunidade. Eu, eu, Vamos é que, lá. agra- eu é que agradeço, porque eu tenho certeza que esse papo vai interessar muito ao público do meu Com canal aqui, certeza. o canal do Autoconhecimento, Luciano Pacheco 2020. Andréia, eu trouxe Vamos aqui há lá. um tempo atrás para fazer um café coach sobre neurociência. E eu aprendi ali uma coisa de que o cérebro adulto tem ele pesa cerca de 1,2 a 1,5 quilos. Diz 1,5 kg. Isso, 1,2 a 1,5 kg, né? É menos do meu corpo, então, muito menos do que 2% do meu peso corporal. Mas ele chega a consumir, quando o corpo da gente está em repouso, ele chega a consumir 20% da energia.
Ele se especializou tanto que ele precisa da glicose pura. Isso. E só para ter ideia, né, para o público acompanhar, o nosso coração em repouso, ele consome 10%. É isso mesmo, doutora Andréia? É por essas razões que o cérebro repete padrões para ele ser mais eficaz e consumir menos energia? É uma estratégia, né? Porque você sabe que o organismo ele cria uma estratégia para ele ser mais racional em todos os sentidos da vida, né? Inclusive para funcionar. Então, essa é uma das maneiras. Ele otimiza a glicose que a gente ingere, e aí ele começa a fazer os processos mentais, até pensando na possibilidade de não ter glicose. Então, ele facilita as coisas para a gente poder caminhar e produzir, né? É esse o E a objetivo. única energia que ele consome é glicose? Sim, principalmente glicose. A Quando a gente fosforilação, tem uma hipoglicemia, a gente apaga. por isso que a gente apaga, porque ele se especializou tanto. Eu digo que a gente, quando se especializa muito, às vezes a gente fica burro no total, não é isso? A gente perde um pouco Uhum. a visão. Perde a visão Ele do todo, né? do todo. Então, ele se especializou tanto que ele utiliza a glicose pura, né? Obviamente, quem vai transformar proteína, gordura, e sei lá, no fígado para colocar para a corrente sanguínea, mas ele usa a glicose. Entendi. E eu ouvi também dizer que, aí eu não tenho uma base científica para essa afirmação que eu vou falar, dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso Isso é verdade? Tem é neurônio também? verdade. Eu Tem me lembro, neurônio também no nosso a intestino? gente tem muito neurônio no nosso intestino, isso é incrível, né? Eu Eu me achei lembro isso que eu uma revisitei, descoberta, para mim, assim, sensacional. Explica para a gente como é que é isso. pois é. Eu, quando estava na residência, eu me lembro de um professor bem mais velho, hoje já é um senhorzinho, acho, nem sei se ele ainda está aqui com a gente. Ele dizia assim: como que o Parkinson pode começar no intestino? Porque o intestino ser mais importante do que o cérebro, ele como neurologista. E aí a gente estava começando a realmente a entender esse processo de como que pode, é porque dentro do nosso intestino a gente tem muitos neurônios nas paredes, como temos vasos, a gente, a gente precisa do movimento, então a gente precisa que o neurônio mande o movimento da fibra muscular, né? Tanto no corpo, o cérebro manda você mexer o braço, como o cérebro manda e as células que estão lá localizadas também fazerem a peristalse, que é o movimento. E a gente sabe hoje que onde a gente produz mais serotonina é no intestino. Por isso que Que a gente loucura! brinca que o deprimido não pode ter muita prisão de ventre, porque congela e ele precisa colocar aquilo para fora. Então, por isso que vem muito do enfesado, né? Falando tá enfesado, tá cheio de fezes, né? E aí, às vezes, deixa a pessoa realmente deprimida, né? A gente brinca muito isso. Então, Então, assim, a gente, quando tem um intestino que funciona regularmente, igual um reloginho, a gente tem mais chance de não ser deprimido, tem mais chance de não ter algumas doenças? isso. Porque às vezes, por exemplo, um paciente chega para mim no consultório com sintomas de depressão, e aí eu vou observando, né, durante o exame físico, que além daquilo ali, quando é mais idosozinho, tem algumas primícias já começando um sintoma de doença de Parkinson. A Uhum, primeira coisa que ele não percebe, que se eu não perguntar ele não fala, é a constipação. uhum. Às vezes, o paciente idoso, que sempre foi normal, começa a ter constipação e está abrindo um quadro de doença de Parkinson. Porque a gente tem musculatura no corpo todo. Então, o Uhum. tremor, a rigidez e no intestino, constipação, que é a falta do movimento também. Então, assim, Interessante. tudo está interligado, É, o né? sistema é Nós somos, complexo, né? é complexo e está tudo super ligado. Então, assim, a saúde mental também vem com a saúde do sistema digestório, né? Entendi. Porque a gente sabe que está tudo ligado. E a prisão de ventre, então, você usou a expressão muito interessante que eu já tinha ouvido falar do enfesado, é que você É, está bravo quando você está cheio de fezes, o seu sistema isso. está entupido, o seu sistema está Aí, congestionado, né? E e quando acontece o oposto? Quando você tem, por exemplo, o algumas colo pessoas. irritável, né? Isso, Que isso. são geralmente o paciente muito ansioso, com síndrome do pânico,
com transtorno geral de ansiedade, ele tem uma... Porque tudo ali tem equilíbrio, o sistema simpático e o parasimpático. Isso é o Uhum. sistema nervoso autônomo, que a gente não tem, ele não chega no córtex para a gente perceber. Ele acontece independente do que a gente tenha consciência. O nosso coração está batendo, não foi a gente que mandou, a gente está respirando num ritmo que não foi a gente que mandou volitivamente, da nossa vontade, ele acontece. A Uhum. mesma coisa numa situação de estresse. Numa situação de estresse, você joga a catecolamina na sua corrente sanguínea, ela vai estimular a parede do intestino. E aí, às Uhum. vezes, a pessoa até muito feliz, ri sem ter vontade, ou então, quando fica nervosa, tem gargalhadas desconcertantes num horário que não é para ter. Imagina, você tão nervosa, alguém cai no chão, você, em vez de ajudar, você ri mais da pessoa do que você ajuda. Você Essa é a minha já percebeu esposa. isso? Essa é a minha esposa. A minha Pois esposa, se você cair, ela vai rir, vai cair na gargalhada. Então quer mas dizer não que é eu, maldade. eu sei que não é. É o sistema dela que fica nervoso e faz isso. Isso. Então, para algumas pessoas é o riso descontrolado, para outras pessoas é um pico hipertensivo, para outras pessoas é uma diarreia. Então, cada organismo vai ter o seu alvo, como a gente fala, a sua sensibilidade naquela resposta ao estresse, Muito né? legal, muito legal, muito legal, muito interessante. Eu vou pegar aqui um gancho, eu estou com uma série, né? A gente fez essa palestra Uhum. lá, eu fiz essa palestra lá no Cremérgio, e eu tive com a brilhante, né, e a contribuição da doutora Andréia. Toda hora que eu falava alguma coisa relacionada ao cérebro, eu perguntava, doutora Andréia, estou falando besteira? Ela fazia assim, sinalizando que eu estava indo bem. Mas então eu vou explorar um pouco você Vamos lá. desse aspecto. Porque na série da comunicação não violenta eu falo muito da importância das amígdalas, né, e do sistema límbico, que é responsável Isso. pelas emoções, né, e que quando ele está descontrolado, ele pode gerar uma comunicação alienante ou violenta, né? Você poderia explicar de forma simples? Você falou aí do sistema simpático, parasimpático, Isso. né? Você, de forma simples, como o nosso sistema límbico atua e como esse sistema simpático, que é o de fuga e luta, né, entra em ação com a intenção de nos proteger, mas que pode criar algumas batalhas e até mesmo guerras. E situações desconfortáveis, né? Então, o Exatamente. sistema límbico, ele é formado como se fosse dentro do cérebro, anatomicamente, um, um, um ser, se eu fosse falar assim. E ele é Uhum. formado por várias estruturas, dentre elas tem essas estruturas chamadas amígdala e o hipocampo, que são assim, muito juntas quando eu vou fazer diagnóstico de depressão, de demência, e assim vai. Então, Uhum. esse sistema que tem lá na anatomia, ele é responsável, eu digo assim, a amígdala, ela é emoção. E o Uhum. hipocampo, ela é a nossa parte do pensamento, As tá? recordações. Então, nós falamos assim, da memória, As tá? Então, a recordações. amígdala, emoção, isso. Então, se a gente pudesse dividir assim, amígdala, emoção, hipocampo, memória, Tá. tá? Então, tem alguns estudos mostrando que quando você está com uma sensação de raiva em ressonância funcional, você tem a amígdala gritando. Ah, Uhum. ela está muito aflorada, Uhum. tá? Então, assim, isso é o que a gente sabe da amígdala, que ela é responsável pela raiva. Uhum. E quando ela é acionada, determinados às vezes coisas bobas, né? Às vezes um empurrão no supermercado. As pessoas têm descontroles episódicos, isso é um tipo de doença, né? Que é uma descarga adrenérgica que é ativada ali, às vezes por uma frustração ou uma raiva, e Uhum. ela tem uma resposta descabida, às vezes, independente do que ocorreu. Uhum. E depois dessa descarga Desproporcional, né? adrenérgica, é desproporcional. Depois dessa descarga adrenérgica, muitas vezes ela tem uma sensação de relaxamento. Uhum. Então, quando eu me lembro que foi até a minha conclusão de curso na Unirio, quando eu me formei, foi sobre transtorno episódico. Porque eu Uhum. tinha uma paciente que, do nada, ela era uma pessoa maravilhosa. Do nada,
ela tinha um descontrole descabível porque alguém deixou cair o copo d'água que qualquer outra pessoa falava assim, não, eu vou aí, vou limpar, vai dar tudo certo. Então, a gente, hoje, com a ressonância funcional, eu acredito que se a gente colocasse ela dentro do tubo, a A gente já vê amígdala dela ia uma estar limitação dessa amígdala. de uma Então, assim, amêndoa, de o tamanho de uma de uma amêndoa, amígdola, virou uma não é a noz. amígdala da garganta, né? Não é a Eu toxina, é a sempre amígdala falo, do fica cérebro. aqui perto da região temporal, não é Isso, isso? isso, lá no giro do símbolo, E isso aí, é do tamanhozinho de uma amêndoa. uma amêndoa. Aí E nessa aí, hora ela vira uma nozes. vira, quase um caroço de abacate, né? De tanta raiva. Então, desproporcionadamente, por que que você, de repente, eu tenho um paciente no consultório e fala assim, doutor, eu estou vendo televisão, eu estou vendo assim, nem era nenhuma cena grave, nem briga, nada assim, uma coisa aprazível, tranquila. E eu tenho Uhum. uma descarga adrenérgica que eu não sei de onde vem. Eu digo para ela, é o sistema de fuga seu e de luta que está desregulado. Por quê? Que é o sistema simpático. Simpático. Então, o que, que eu falo? Simpático e parasimpático. Um é contra o outro. Um acelera, o Isso, outro bate mais rápido. tá. Então, eu digo para ela assim: é como se você tivesse feito um safari, tivesse lá dentro daquele caminhão e de repente você visse que o leão não estava só passeando, ele fosse subir em cima do capô. Caramba, o teu organismo ele tem que estar preparado para defesa. O que, que ele Uhum, faz? Ele dilata a pupila, parasimpático uhum, dilata a pupila, simpático uhum, faz miose. Ele abre a tua pupila para entrar a luz, para tu enxergar mais, para tu ver para onde que tu vai correr. uhum, Né? Ele acelera teu coração para jogar sangue na corrente sanguínea para você ter força. E ir uhum, sangue para o teu músculo. E aí uhum, ele tira o sangue do estômago. Então dá aquele nervoso no estômago e a pessoa fica branca, lívida. Por uhum, quê? Tudo que está na extremidade, ele fecha para jogar o sangue para o músculo para você sair uhum, correndo. uhum. Agora imagina, Luciano, você está passeando no shopping e ter uma crise dessa. É muito ruim, Muito ruim, né? né? Agora, Muito eu ruim. achei um artigo, Andréia, eu achei um artigo, eu não guardei o autor, é americano, que demonstra uma Uhum. correlação estatística entre o tamanho da amígdala e a inteligência social. Ou melhor, é melhor ou pior, dependendo do tamanho da amígdala, a Isso, habilidade de construir e manter relações positivas. Aí eu vou te sim. fazer uma pergunta: como é que a gente pode, medicamentosamente, farmacologicamente ou não, domar esse grupo de neurônios tão poderosos, que tão pequenininho, do tamanho de uma amêndoa, para sermos Uhum. menos reativos, mas sem perder, porque ele está ali para nos defender, ele é o nosso É, sistema de defesa, claro. sem perder a nossa defesa, como chegar num equilíbrio? Caminhada, meditação, yoga, oração, o que, que pode Ai. ajudar? Fora, fora o farmacológico. Sim, o farmacológico ele chega ali para equilibrar esses neurotransmissores que estão excitando mais do que inibindo. Uhum. A gente tem dois tipos, o GABA, que é quem estimula, e aí a gente tem que GAPA. tentar segurar ele. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente toma um antidepressivo, a gente tenta ir lá na fenda sináptica, que é quando um conversa com o outro, Uhum. equilibrar os neurotransmissores, sejam eles quais forem, serotonina, noradrenalina, epinefrina, endorfina, por isso que fazer exercício libera endorfina, a gente fica muito bem. Uhum. Independente dessa medicação que eu uso, eu sou neurologista raiz, né? Porque às Uhum. vezes o paciente vai e fala, eu faço critério, eu vejo que ele está com depressão maior, com transtorno geral de ansiedade, que ele tem transtorno episódico, de descontrole. E aí ele fala assim: não, mas eu não quero tomar remédio. Eu falo: agora a gente precisa. Não é Uhum. tomar remédio porque. Não, Uhum. agora eu preciso equilibrar você. Uhum. Quando você estiver equilibrado, a gente vai tirando. Mas Uhum. pode ser que você fale assim para mim, doutor André, eu não quero tirar, eu estou tão bem assim que eu quero continuar assim. Que eu digo que as pessoas têm preconceito com aquilo que toma, com que engole. Uhum. Mas um óculos que está no meu rosto, ele está corrigindo um defeito. Ele está Uhum. corrigindo uma miopia, uma hipermetropia, uma Uhum. vista cansada. Mas como eu não engulo a lente, eu não Uhum. tenho preconceito de usar o óculos que está consertando alguma Mas, coisa. doutor André, eu vou te contar uma coisa. Eu sou um desses, né? Pois.
E eu vou dizer para você, quando eu fiz 42 anos, eu fui num oftalmologista e ele falou que eu precisava usar óculos para perto. É a tal da ple- Presbiopia. Mas muito presbiopia. novo. Muito novo, 42 presbiopia, ele falou meio, 0,5. Vista cansada. Eu falei, não, não vou usar. Aí ele E falou, pô, aí? mas não vou usar, porque a minha musculatura vai se acostumar, e isso vai acabar E piorando, você foi ao contrário, né? vai ao contrário. Até hoje eu reluto, o doutor Wellington Santos sofre comigo. Até que aos 62 eu me rendi, né? Claro. Mas eu continuo lendo. Eu pego aqui o livro da comunicação não violenta e leio aqui, ó. Costumo chamar jocosamente essa fase sem óculos. Que Então ótimo. eu sou desses que não só para engolir, mas aí Também para ver. na semana passada eu tive uma laringite bravíssima. E aí liguei para minha médica, ela estava fora do Rio, ela falou: "Vai na emergência que eu quero um exame de imagem e quero um hemograma". Doutor, mas não vou lá não, que eles vão me passar antibiótico. Luciano, a gente é contra antibiótico, mas às vezes precisa de antibiótico. Eu tomei antibiótico no quarto dia, já tinha mudado o quadro geral. Sim, Então, claro. eu tenho que dar a mão palmatória, mas eu sou desses. Eu sou desses. Tem hora que o medicamento entra em ação. Então, E não precisa. Agora, precisa. eu vou pegar um gancho aqui. Você falou de depressão. Vê se as minhas analogias são muito loucas, né? A gente está falando em respostas emocionais, né? E eu sou um cara que eu sou engenheiro, fiz análise de sistemas na PUC, depois fiz marketing, depois fiz um monte de coisa. Um Eu gosto de, geninho. apre- eu gosto de aprender, Eu também. né? Uma das minhas forças é justamente o amor por aprendizado. Então, Isso eu aí. aprendi muito na área de TI, trabalhei alguns anos como analista, desenvolvedor, gerente de sistemas. Eu faço uma comparação com o cérebro. A placa-mãe de um computador, mais o HD, ou seja, o hardware do computador, quem é equivalente para mim ao Ah, cérebro. E quem cuida desse cérebro é o neurologista. Aí tem o software. O software é a programação, que no caso aqui seria quem cuidaria o psiquiatra, o psicólogo, que cuidam das emoções, dos sentimentos nocivos, dos distúrbios psicológicos. Faz sentido essa analogia? Ou o neurologista também cuida do software? também. Ele também cuida do software. Aliás, Tá. eu digo que eu não sou uma neurologista, eu sou uma neuropsiquiatra, porque eu estou até aqui com um livro que eu comprei para me atualizar em psiquiatria, apesar de ter feito a minha formação toda em neurologia, para que você veja que Uhum. é verdade, ó. Tratado de Uhum. psiquiatria, saiu quentinho agora. Aham. Porque o paciente, às vezes, ele também vem para o neurologista porque ele tem preconceito de ir no psiquiatra, porque ele escuta que quem vai psiquiatra é maluco. É maluco, é verdade. Eu tenho um cliente que eu falei assim: você precisa, porque eu faço coach, mentoria, Uhum. e o conceito de fazer coach, mentoria, eu tenho que ter um cliente são. Quando eu Isso. percebo que ele precisa de tratamento, eu digo assim: eu não vou te atender, você precisa ir no psiquiatra. E aí você falou o que ele não queria ouvir. Você precisa de um psiquiatra, ou às vezes eu falo psicólogo, mas tem casos que eu digo assim: você precisa ir no psiquiatra, porque você precisa de um remedinho. E quem vai prescrever isso é o psiquiatra, não é o psicólogo. Isso. Talvez você precise dos dois. Olha, eu perco o cliente. Eu sei disso. Eu sei disso porque acompanhei um grande neurologista na minha formação e continuei depois acompanhando a neurologia na minha formação acadêmica como residente, mas eu nunca deixei de acompanhar a psiquiatria, até porque eu estudei Uhum. ali na UFRJ, no Teolinho Couto, e o IPUB era atrás e o pneu é do lado. Então não tinha como a gente correr, a gente dava parecer e via todo mundo. Uhum. Então, assim, eu recebo muita depressão, né? Eu recebo cefaleia, né? Que é o arroz com feijão do neurologista, dor de cabeça, TDAH, tem muito TDAH, não tem? TDAH em criança, em adulto, espectro Demência. autista, demência, né? Muito idoso. Que uma coisa que eu acho interessante a gente deixar para os nossos espectadores seus, claro,
que Nossa, geralmente quem vai no neurologista com a queixa de esquecimento, falando que está demente, não, geralmente não está demente. E o paciente demenciado, alguém leva ele. ele já não tem Dificilmente. autonomia, né? Ou então, porque ele não percebe as situações de esquecimento reais. A minha médica sempre fala isso, porque eu digo para ela assim, cara, Mônica, eu estou assustado, porque a quantidade de pessoas, né, que eu convivo, que se queixam de esquecimento, isso está Foi. crescendo a cada dia. E eu falo para ela, eu falei, cara, eu fico indignado porque eu esqueci. Luciano, se você lembra que esqueceu, é menos mal, não se preocupa. Aí. Porque hoje é um bombardeio de informações, é pressão no trabalho, é multitarefa, a pessoa tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? Tudo isso pode causar esquecimento como uma sobrecarga, não é isso mesmo? E é isso aí. Então, assim, Mas o eu digo, esquecimento, só o André, deixa eu fazer uma pergunta. O esquecimento, mas ele também pode ser um sinal de alerta para o Alzheimer? Ou ele também claro, pode ser um gatilho para a depressão? isso aí. Por isso que eu falo, a gente ia falar das estruturas lá mesolímpicas, o hipocampo. O Uhum, hipocampo é da memória, a amígdala é da emoção. E o uhum, hipocampo, que é uma área de trabalho muito grande do neurologista. uhum. Porque ali você tem, é o nosso disco rígido, é onde a gente É o guarda, HD. é o HD. Então, a gente tem trabalhos mostrando que há uma atrofia do hipocampo quando você tem doença, por exemplo, uma demência de Alzheimer. Então, assim, Uhum. quando eu estou pesquisando um paciente, a primeira coisa que eu faço é o mini mental, que é o mini exame do estado mental, que é Mini o um quê? mini Repete. mental, Mini mini mental, mental. isso. É um roteirinho com perguntas básicas de funções executivas, de localização, de memória recente, que você faz evocação, que você pergunta para que serve, que dia é hoje, onde você está. E o Uhum, score maior normal é 30. uhum, Abaixo de 25, a gente já começa a ficar de olho, uhum. Entendi. né? Mas, por exemplo, como tem às vezes alguma coisa, e desculpa meu cachorrinho, Não tem tem alguma importância. coisa às vezes assim de conta, depende também da escolaridade. Então você tem Tá. que dar um Desconto. desconto, né? Tá. Então, assim, mas, por exemplo, deu 20, deu 19, num score de 30, a gente já começa a ficar preocupado. Aí o Sei. passo seguinte, dentro de uma anamnese dirigida ou não, é a gente pedir os exames complementares. Então, dentro Então, desses esse exames, mini mental, ele ele é acontece um antes de score, qualquer, ele acontece antes de qualquer exame de imagem. qualquer coisa. Porque às vezes eu tive uma paciente, você vai rir, ela foi com o marido. O marido levou para dizer que ela estava esquecida, que ela não estava se ligando no que ele falava, que a televisão. Aí depois ela perguntava onde que tinha parado o filme e tal. Eu fiz o mini mental dessa professora. Ela era uma historiadora. Ela Uhum. teve um mini mental de 30 em 30. Nossa. Gabaritou. Eita! Perfeita! No decorrer da nossa conversa, é, ela deixou transparecer que ela estava entediada, era com o marido. Claro. Claro. Perdeu o interesse na Entendeu? conversa. E ela falou assim: eu só vim porque ele quis, doutora. Ele agora vai ficar tranquilo, porque eu não estou demenciada. Eu achei o mais engraçado no final, na hora de pagar a conta, ela, agora você que paga a consulta, porque você Boa! foi esquecido de ouvir. Boa! Que palma! Você que ele quis. Mas eu não podia fazer isso, eu estava séria, eu tive que ficar Ótimo, séria. ótimo. Muito bom, muito bom. Ela falou assim: Sabe, doutora, não tenho nada. É, essas questões são muito interessantes. A minha esposa diz que eu estou ficando surdo. Está ficando surdo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer uma audiometria. Fui lá na minha doutora, lá, minha otorrino, que eu adoro ela, a doutora Ana. Ela falou, doutora Ana, minha mulher está falando que eu estou ficando surdo, não sei o quê. E tá, vamos fazer uma audiometria aqui. Fiz um monte de exame lá, um monte de coisa. Aí mostrou lá. A perda da frequência. Eu perdi a frequência aguda. Aí ela diz assim para mim,
você não está surdo. Você, por exemplo, não consegue ouvir muito bem a voz feminina. Eu falei, doutora, dá para escrever isso aqui para eu E levar olha para que ela? confusão, hein? Que a Aí eu gente falei para está. ela, eu falei, você é muito engraçadinho, seletivo, né? Só não ouve minha voz. Eu falei, não, a voz aguda eu tenho dificuldade de captar. Mas é muito interessante isso, né? Então, assim, no consultório, quando chega agora, vem com a filha, vem com o genro, já vem com um pouco mais de idade, que a gente sabe quanto maior a idade vai passando, maior a chance de você desenvolver o Alzheimer. Posso te fazer aí uma pergunta? Eu queria saber o seguinte: você já me disse que o diagnóstico de demência, né? Ele, ele na realidade, ele não é uma ciência exata. Ele tem um protocolo, tem um Mini-Mental, que aí você estatisticamente sabe lá se tem 18, 15, né? Como você falou de 30, score, já você tem que estar atento. Agora, existem diferentes de tipos de demência, né? Essas sim, doenças degenerativas do cérebro. sim. Meu pai, por exemplo, tinha isquemia, não sei o quê. É. Aí Alzheimer era a mais popular de todas, né? Então você Mas já você disse pode ter a demência vascular, que eu acho que é que é pelo isquêmica, né? que é a doença dos pequenos vasos, dos vasos que penetram dentro do cérebro para levar sangue lá na substância branca. Então, quando Isso. você tem a demência vascular, é aquela que a gente antigamente falava assim, a vovó está esclerosada, lembra? Uhum. É a esclerose que ocupou o Isso. espaçozinho do vaso e o sangue São não os chega lá. microinfartos nos vasos penetrantes mais finos que o nosso cabelo. Entendi. A gente não infarta só o coração com vaso de coronária grande, a gente infarta os Aham. microvasos Claro, também. claro. Tanto Faz é todo que, sentido. Faz todo então, sentido. pois é, então o paciente diabético, hipertenso, ele tem uma chance imensa de desenvolver uma demência vascular. E não, Entendi. e por que não mista? Muitas vezes ele faz a vascular e a Alzheimer. Tá. O Alzheimer é um tipo, né? É um tipo. Tá. E você pode ter os dois. Você pode ter a mista. Tá. Aí eu Você te tem os fazia, aí eu corpos de queria, Levi, a frontotemporal, aí vai depender do que você encontra nos exames tá. complementares. Que a Aí eu doença de queria te, Alzheimer. só para fechar uma coisa assim, quando Aham, você fecha um diagnóstico uhum, de Alzheimer ou outro tipo de demência, uhum. é igual na engenharia? É uma ciência exata? Qualquer outro profissional, de posse daqueles exames, de posse daquele protocolo, daquele teste, chegará à mesma conclusão? E aí eu já vou engatar logo na pergunta da estatística. Existe alguma estatística assim? Ó, quando você chega aos 50 anos, a chance de você desenvolver uma demência ou um Alzheimer é X. Aos 60 é tanto, aos 70 é É. tanto, aos 80 Eu é até isso tem. anotado aqui para te passar. Deixa eu só que eu Ótimo. Porque anotei eu aqui. acho que essas estatísticas são interessantes para a gente compartilhar aqui. Isso, é assim. A gente começa a ficar mais preocupado acima dos 65 anos, né? Tá. E a gente sabe que as mulheres são mais acometidas que os homens, duas vezes mais para duas mulheres para um homem. É mesmo? Tá? É nessa Isso já é proporção? importante. É, tá? A maior parte delas é esporádica. Não é porque o seu irmão teve que você vai ter. Mas Uhum. existe uma forma familiar que a gente tem como estudar. Mas ela é Existe muito uma predisposição genética, mas é rara. rara. Mas ela é rara. Ela geralmente ela aparece, ela é esporádica. Tá. Tá? E tem a ver com um estilo de vida? Claro, Total, claro. né? Total, total. Eu digo que são as medidas farmacológicas e não farmacológicas, Uhum. né? Uma pessoa que, ou aquele estudo que foi feito em Harvard, das pessoas que viviam muito mais, eram as pessoas que tinham amizade, eram as pessoas que tinham network, eram as pessoas como eu e você, incansáveis de aprender coisas novas, de Uhum. estar sempre atualizado. Você é um exemplo, Luciano. Você é jovem e está aí, mas já tem tantas formações. Qualquer outra pessoa fala, tá bom, já aprendi. Não, a gente está sempre, né, querendo É, aprender cada vez é. mais, porque a informação, ela está aí. Ela está para Uhum. todo mundo. Hoje não tem mais, como era na minha época de mocinha, na faculdade, que a gente ficava atrás do professor para conseguir aquele paper, o New England, que ele conseguia. Ou então ir lá na Fiocruz, eu não sou tão velha assim, eu fiz 50 anos agora.
Então, assim, mas você vê na minha formação, caramba, eu tinha que ir na Fiocruz, no fundão, na biblioteca, tirar coisas dos papers, e hoje eu pego paper na internet. Hoje tem o Google Acadêmico, que O é Cielo, o espetacular. PubMed, os guidelines. Exatamente. Então, eu digo para os meus alunos assim, gente, Só não aprende quem não quer, né? só não aprende. E às vezes o paciente ele vem super bem informado, Uhum. tá? Com o E Dr. ele Google, com o Dr. Google junto, né? ele vem informado, já foi tempo dele vir desinformado, ele vem sabendo o que ele quer. Uhum. E eu digo que eu gosto muito do paciente executivo, é aquela pessoa que, olha, eu estou com esse problema, o que eu vou fazer? Aí eu falo, ó, seu problema é esse, você Uhum. vai fazer esse exame, esse exame, esse exame. Aí ele Uhum. volta, eu falo, você vai tomar isso, 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 e ele, eu quero resultado, doutor, eu quero funcionar. Isso. Esse que não faz o ganho secundário, isso é uma maravilha de É, tratar. é. Aí é o que eu vou falar para você. Tem o viés do emocional. Aí tem o viés do ganho secundário, da vitimização intencional. E Uhum. aí isso, eu como neurologista, eu não estudei como um psiquiatra ou um psicólogo para atuar nessa área, Uhum. né? Dessa qualificação do papel dele ali, mas eu percebo. E quando eu Uhum. percebo, às vezes eu falo. Tanto é que hoje em dia a minha consulta não é menos de meia hora, você não tem Uhum. condição. Não Não tem. dá para você atender de 10 em 10 minutos como eu era quando eu era mais nova. Não tem. Você tem que fazer uma medicina de qualidade. A Falando pessoa que nisso, vai. eu só queria deixar um espaço logo para você falar. Você atende no centro do Rio de Janeiro e você tem Isso, uma clínica sua isso, em Pilares. isso. Essa É, clínica é um sonho, Luciano. Deixa eu te falar, assim. fala, Eu, fala, esse espaço é teu. Você atende a deixa preços bem acessíveis lá. acessíveis, Luciana. É uma medicina de qualidade, tá? Sou eu, meu marido e tem outras pessoas Seu ali marido comigo. também é neurologista? Não, ele é cardiologista. Tá. Porque eu percebo que as pessoas não têm muito acesso a uma medicina de qualidade por um preço que ela possa pagar. Uhum, Tanto é que eu não digo que ela é popular, porque uhum, ali a gente não vai atender por R$ 10, como tem uhum, clínica aí do R$ 29,90, né? Que eu aham, quase não entendo isso. claro. Então, assim, mas a pessoa tem acesso a uma medicina de qualidade, com uma atenção que ela pode pagar. Tá. Então, ali eu faço uma medicina de qualidade, como uma professora, que atendo no consultório do centro, e Legal. realmente é um preço mais acessível. Então, ali é levar uma medicina de qualidade num lugar mais carente. Acho que Legal. as pessoas podem pagar, porque é perto do Norte Shopping, perto do Nova América, não é um lugar Uhum, tão horrível assim. uhum. E, assim, é um sonho, porque eu herdei essa lojinha do meu pai, é uma loja de 50 metros quadrados. Eu fiz 2 salas de atendimento e uma sala de exame. Então, eu estou Legal. começando lá Muito para bom. fazer esse trabalho E de como é que o pessoal coração. acha isso lá? Eu tenho uma secretária lá que é a Cristina. Aí pode ligar para o 999870340 e marcar com ela. Muito E bom. aí a gente tem o Instagram, CTE Os Especialistas. É Muito só bom. colocar no Instagram que eu vou falando, Ótimo. vou dizendo algumas coisas. André, eu tenho 2 minutos para a gente fechar o nosso Café Ah, Coach. Fala dessas estatísticas para a gente ver se a gente consegue fechar. E eu já vamos vou te lá. agradecendo, porque foi maravilhoso. Nós vamos ter que marcar um segundo. Isso, vamos marcar o Fala um segundo. pouquinho dessas Como estatísticas eu para a estava gente. falando, ó, a maior parte ela é esporádica e ela tem início tardio, acima de 65 anos. Mas isso não quer dizer que eu possa pegar, como eu já peguei e tenho pacientes que abrem um quadro com 53, 52 anos e é muito triste, tá? Mas Mas o mais acontece. comum é acima de 65. Acima de 65 anos. De 5 a 15% dos casos são familiares, tá? E metade desses tem início mais precoce. Então, quando Uhum. tem história familiar, ela já vem a manifestação da doença mais cedo, que é esses com Sei. 50, que às vezes tem um irmão que teve, um Entendi. primo que teve. Tá, Então, quando já vem com essa anamnese mais assim, eu já falo, opa, já sei tá. que o Legal. prognóstico não é tão legal, tá? E Ótimo. aí a gente tem os genéticos, que são esses que a gente pode estudar, Uhum. e quando se soma e faz a demência mista, é aquela da demência vascular com a demência Alzheimer, corpo de Lewy, aí é mais difícil, porque quando você tem a demência vascular, você tem morte
celular também. E aí a medicação não tem nem onde atuar quando morre o neurônio, né? Onde é que o remédio vai É. atuar? Por Bom, isso que é uma doença difícil. então, doutora Andréia, para a gente fechar esse nosso Café Coach, que eu estou com o tempo aqui esgotando, eu sei que tem muitos temas maravilhosos ainda para a gente abordar, mas eu queria que o seguinte, fora os medicamentos, fora os farmacológicos, né? O que uma pessoa não pode deixar de fazer como medida preventiva para evitar uma demência ou Alzheimer? Amigos, vida social, atividade intelectual, se desafiar, aprender algo novo, escovar dente com outra mão, escovar cabelo com outra mão. Quem não faz crochê, fazer crochê, quem nunca tocou piano, tocar piano, quem nunca aprendeu violão, aprender violão, fazer artes Isso. cênicas, ler, ensinar, sudoku, palavra cruzada, games, hobbies, Perfeito. assistir filmes, séries, debater com os amigos no banco da praça ou com as amigas do buraco. Faz sentido, doutora Andréia? Todo sentido. A gente tem um estudo de Harvard dizendo que as pessoas que duraram mais, que viveram mais, foram as pessoas que tinham amigos, network, como a gente chama hoje. Uhum. Trocar ideias, ir a lugares diferentes, emitir opiniões, tirar dúvidas, perguntar e principalmente exercício, caminhada. Não precisa ser marombeiro, não. Faça caminhada, caminhe. Se puder fazer um pilatezinho legal, que também ajuda na musculatura, Uhum. e caminhar. Porque, segundo até o Atala, ele disse que as pernas estão de acordo com o nosso cérebro. Então, quem não tem pernas fica acamado, fica muito tempo sentado, tem mais chance de desenvolver qualquer tipo de demência vascular, do tipo Alzheimer, cuidar do diabetes, cuidar da hipertensão, não deixar de tomar os seus remédios, que as pessoas acabam deixando. Então, tudo isso. Agora, festejar, a vida tem que ser leve, Luciana. A vida é um presente. É verdade. A gente tem que viver com amor à vida que Deus nos deu, os nossos pais nos deram, né? Conversar. E às vezes é aquela coisa, o paciente é deprimido, não ter medo de ir ao médico, tomar o seu antidepressivo para poder ter vida ativa, para poder sair, para poder vencer essa barreira da doença, procurar ajuda, né? E é isso é o mais importante. E network, eu acho que é assistir palestra. Hoje não tem porquê, né, ficar vendo, eu não tenho nada contra, mas tem tanta coisa para ver, por que eu não vi aquele coisa que está na moda, que tem mais de 24, 25 episódios todo ano? Exato. Tem coisas que acrescentem mais, que tirem mais Exatamente. dúvidas, né? Exatamente. Eu acho isso Exatamente. importantíssimo. Aí queria aproveitar para dizer que eu também atendo no centro da cidade, quem quiser, na Avenida 13 de Maio, número 47, sala 609, em frente ao Convento E de qual Santo é o Antônio. telefone de lá? Lá a gente marca pelo site da Doctorália. Aí entra no site Doctor, fala para a gente direitinho. Doctorália, isso, Doctorália. E aí coloca meu nome, Andréia Rotmaster Lambert, e vai aparecer a agenda. Ele mesmo clica, isso é novidade, né? Não tem, ali não tem Ótimo. quem marque. A própria pessoa escolhe o horário, o dia, e ela clica e está marcado. Muito E bom. quero te agradecer, Luciano, que foi um prazer. A gente foi tão rápido que eu nem senti passar o tempo. É. E eu tenho tantas coisas para falar Pois é, ainda. Andréia, deixa eu te. Porque a gente tem um tempo. Eu normalmente faço esse Café Coach com o objetivo de que nunca passe de 45 minutos. Já tive aqui algumas situações de uma hora, mas a gente viu que o tempo não deve passar de 45 minutos e a Nossa, gente já está também. realmente com o tempo esgotado. Mas me diga, o que, que a gente deixou de falar que você gostaria de falar? Que quem sabe a gente possa marcar um segundo café, parte Claro, 2, parte né? 2. Deixa eu dizer aí do que a gente poderia ter falado. Por exemplo, eu já ouvi falar. Ah, antes, deixa eu fazer um comentário aqui. Você falou das pernas. A gente falou que o intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. Eu ouvi dizer que as panturrilhas são o nosso segundo coração. Segundo o coração. Isso aí. Faz sentido? Todo sentido. Por isso, Ah, pra mim é contrair panturrilha, botar sangue para circular. exatamente. Então, só porque eu tinha esquecido de falar isso quando você falou das pernas, eu lembrei a É isso importância aí, de é por aí. caminhar. É. Tá aí.
Me diga, eu ouvi dizer que tireoide, por exemplo, às vezes o hipotiroidismo, ele é uma causa de depressão, por exemplo. Depressão e esquecimento. Então, o Esse, paciente vai lá para mim e fala que está com. Ai, doutor, eu vim aqui que eu acho que eu estou demente, estou esquecendo tudo. E aí, quando a gente faz todo aquele screening, pede os exames, o TSH está lá T3, T4, alto, TSH, e se ele está com o hipotiroidismo, a gente encaminha para o endócrino, acompanha junto, e aí a depressão vai embora por uma correção de um hormônio. um hormônio, né? Mesma coisa, a vitamina B12, é importantíssima, é um neuroprotetor. Às vezes ela está baixa, e muito baixa. E como Essa é que a semana, gente, fora o complemento alimentar da cápsula, como é que a gente produz a B12? B12 é carne, são ovos, verduras escuras, né? A proteína, que às vezes o pessoal não quer comer, né? Uhum. Porque tem uma outra alimentação, né? Oleaginosas, para os ômegas da vida. Não precisa comprar come uma castanha do Pará, o zinco também está nessas Castanha do Pará fez oleoginosas. parte, passou a fazer parte da minha dieta Pois, diária. Eu como sempre no final da tarde. e ajuda quem tem prisão de ventre. Também. Não é o meu Nossa. caso. Mas ajuda também, além de repor um monte de minerais. Então, Muito bom. assim, a vitamina B, que está na moda, que todo mundo fala, a vitamina D, né? Pegar Sol. sol, sair de casa. Eu Você aprendi pode na, repor pela boca, mas você tem que sair de casa. eu Tem que pegar aprendi na, es- sol. eu aprendi na escola, não sei se ainda é válido, de que a gente tem a provitamina D, mas que precisa pegar o sol, aquele sol Isso. de 10 até 2 da Conversão. tarde, 10, 15 minutos na pele, direto, sem protetor solar, para converter essa provitamina D em vitamina D. Isso. Ainda Então, vale isso? claro, então às vezes o paciente está com depressão, não sai de casa, né? Tem dificuldade de sair de casa, agorafobia, anedonia, distimia. E aí, às vezes, ele pegando um sol, a gente ajudando, repondo vitamina D, antidepressivo, e aí a pessoa Muda deu de o humor. primeiro passo, deu o primeiro, se permitir. Olha, eu acho que na vida tudo é se permitir. Uhum. Você tem que se permitir ser feliz, tem que se permitir se cuidar, tem que se permitir querer ficar bom. Muito bom. Doutor André Lambert, nós temos que fazer um segundo café coach. Vamos, E vamos eu queria fazer. dizer o seguinte: aqui nos meus cafés, quando a gente termina, a gente faz junto o coração com o coração. Ai, Tá? que Você sabe o gracinha. que é o coração com coração? Não sei. O Na meu, o minha, na seu? na minha formação de Ah, coaching, eu fiz ah, formação de coaching com ah. vários professores maravilhosos, um deles foi o Hugo Leal, e, e ele, quando terminava a sessão dele, ele mandava a gente levantar o braço esquerdo para cima, e ele abraçava a gente, encostava o coração dele com o meu, e ele Que dizia assim, gracinha. coração com coração. Aí veio a Ah, pandemia, e eu passei a atender meus clientes, eu tenho cliente hoje, por exemplo, em Vancouver. Eu atendo também atendo o Brasil remotamente. todo, até É, Inglaterra, Portugal, tudo exatamente. que Então eu sai. não tinha mais a condição física de pedir para a pessoa levantar o braço. Aí quando eu criei o canal, no início de 2020, eu criei esse final, coração com coração, como se eu estivesse abraçando a pessoa. Então, Ai, que lindo. para a Obrigada. gente encerrar o nosso Café Coach, Ah, coração com coração, Andréia, muito obrigado, fica com eu que Deus e que agradeço. Deus continue a iluminar seus caminhos, te Todos proteger e que você nós. continue ajudando a tanta gente, tá bom? Aí, vamos nos cuidar e fazer diagnóstico e tratar, né? É isso Ficar, aí. vamos embora. Tem diagnóstico, tem Boa. tratamento. Sem bom diagnóstico, não há bom tratamento. Exatamente. Você não usa óculos? Vamos tomar um remedinho que precisa também. E ser Muito feliz. bom. E ser feliz. Obrigado, Andréia. Tchau, tchau. Beijo. Ok. Muito obrigado.